O burnout é considerado uma pandemia nos ambientes de trabalho. As empresas se calam, os funcionários vão aguentando até não suportarem mais, e é justamente sobre isso que eu vou conversar aqui no canal do psicólogo clínico comportamental Gilei Márcio de Carvalho. E a primeira pergunta é: como é na prática essa situação? Vamos então fazer aqui um contexto do termo burnout. Então, num primeiro momento, entender que a palavra ou o termo burnout, ele vem do verbo frasal americano ou norte-americano, que é o to burnout. E aí a gente pode dividir esse termo aí em dois momentos. O primeiro momento é o literal, é queimar algo com fogo. E aí o termo figurado é parar de funcionar. Um exemplo que a gente dá muito na psicologia e até na psiquiatria para o burnout é o exemplo de um fósforo sendo queimado. O que acontece com esse fósforo sendo queimado? Ele vai queimando até parar de funcionar. Aí trazendo para a questão emocional específica do trabalho, e a gente pode falar um pouco sobre isso, a pessoa ela vai tendo um estresse, esse estresse ele vai se tornando um estresse crônico no trabalho, por causa do trabalho e por questões aí que a gente vai desenvolver, até que ela pare de funcionar, é o esgotamento. E aí, inclusive, no português, o termo burnout também é tido como a síndrome do esgotamento profissional. Então, acho que dá para a gente poder ter uma ideia do quanto pensar as questões emocionais da psicologia para o burnout em relação ao trabalho é fundamental para o desenvolvimento de como que a gente pode cuidar disso. E tem uma área profissional mais específica em que é mais comum o burnout? Eu quero falar ainda sobre essa contextualização. Então, esse termo burnout, ele é de 1974, o pesquisador Herbert Freudenberg, ele desenvolveu isso observando profissionais em estados emocionais, algumas áreas de atuação profissional que eu trabalho com gente, pessoas que trabalham profissionalmente com o ser humano, e aí ele pegou policiais, ele pegou especificamente médicos, enfermeiros, pessoas que tinham que lidar com outras pessoas, e aí essa pesquisa inicial, e em 1974, o Herbert morreu em 1999, então, em 1974, ele vai falar sobre essa crise emocional de esgotamento por causa das relações e especificamente no trabalho. E hoje, obviamente que além de profissionais, aí, como a gente falou, médico, professores, policiais, pessoas que estão trabalhando diretamente com as outras pessoas, assim como também os jornalistas, também os professores, principalmente professores da educação básica que trabalham com adolescentes, mas hoje, no contexto, que é um contexto também relacional desse tempo, a gente vive isso hoje dentro das empresas de todas as áreas e sendo acometido por profissionais também de todas as áreas, independente da sua formação profissional. E o que a gente vê, e aí os estudos mostram isso, que o que vai desencadear não são só as relações entre pares, mas são também as relações, principalmente as relações causadas aí pelas chefias, o que a gente vai falar, e eu falo muito aí sobre as chefias avassaladoras. Então, eu tenho um grupo de profissionais mais propensos a terem aí ao burnout, mas hoje as pesquisas, principalmente no caso Brasil, as pesquisas mostram que isso envolve diversos ambientes profissionais. Então, é dentro desse contexto também, os estudos, né, de 74 até agora, eles foram intensificados, e a psicologia, e algo que eu faço no meu trabalho, é justamente entender como que isso acontece, mas principalmente ajudar as pessoas a saírem dessa síndrome aí do burnout. E o burnout?
acontece de uma hora para outra? Olha só, uma pessoa com burnout, ela pode estar em diferentes estágios. Por isso, a ideia do fósforo, né, queimando, ele começa queimando lá de cima até que, né, ele acaba completamente. Então, uma pessoa no estado de burnout, ela vai sendo isso gradativamente. Então, eu posso estar vivendo já um estado de burnout que pode chegar nesse esgotamento total. Isso é a grande questão. Então, quando as pessoas elas são afastadas por questões emocionais do trabalho ou elas já pediram afastamento, eu tenho aí o final do fósforo. Muitas dessas pessoas não vão conseguir voltar para o trabalho. Muitas pessoas, inclusive, vão ser aí cercadas, amparadas pela própria justiça, pela própria lei da Seguridade Social e são afastadas, realmente não vão conseguir voltar. Mas uma pessoa com burnout, ela pode estar aí em diversos estados. E essa é a grande questão, identificar antes desse esgotamento final o que está acontecendo e quais as questões ali que vão fazer esse adoecimento. Então eu posso estar em diversos estados aí e já estar com burnout. E o que marca mesmo um estado de burnout? Olha só, então a gente viu que é um estado, né? Ele vai sendo gradativo, então algumas questões aí que são padrão da gente identificar nos protocolos emocionais da psicologia e também da psiquiatria, que é um cansaço extremo. Eu ainda estou trabalhando, mas eu estou com um cansaço extremo. Eu começo com um quadro também de irritação por conta de contextos que eu já estava convivendo com eles aí. Também uma outra questão é o distanciamento das pessoas com quem eu estou ali me relacionando profissionalmente. Eu já não quero mais fazer aquilo e não é só uma questão de vontade, mas é realmente uma questão em que eu vou ter as minhas emoções tão levadas ao nível baixo que eu começo com uma prostração emocional e isso tudo vai me trazendo um adoecimento. Isso tudo vai fazendo com que eu entre num estado não só de uma irritação muito grande, mas de uma tristeza muito grande e eu vou ficando com incapacidades de concentração, eu vou ficando com incapacidades emocionais de tratar as determinadas situações. Olha só que muitas pessoas, elas são taxadas de que, eu vou usar aqui uma expressão que é uma expressão assim, só para a gente poder entender. Muitas pessoas são tidas como louca e falar, fulano ficou louco, ela teve um estresse, e o que é isso? Né? Então, esse estado do burnout, ele vai começando com esse cansaço. O cansaço do trabalho, estar cansado de uma atividade laboral, ela faz parte da nossa realidade, mas aquele cansaço é um sinal também. Então hoje a gente tem métricas, a gente tem ferramentas para identificar em que nível e aí é tratar. Mas o que a gente vê no contexto das empresas e principalmente das chefias que não tem esse entendimento psicológico e emocional. O que acontece no organismo da pessoa? Os exames clínicos que aí o psiquiatra vai pedir, mesmo um clínico geral, ele vai pedir, a gente vai poder analisar isso, vai mostrar que essa pessoa no seu organismo está com a produção elevada de cortisol. Essa produção elevada de cortisol, ele vai desencadear várias síndromes hormonais no organismo da pessoa, que também vão afetar diretamente o cérebro. Sempre pensar que o cortisol, ele é um hormônio estressor, ele existe no nosso organismo como defesa para nos organizarmos, para a gente não ficar também aí em prostração, mas quando ele vai se desenvolvendo num nível além daquilo do permitido, ele vai também gerar várias questões endócrinas também no meu organismo, justamente por causa desse hormônio. E o que vai desencadear justamente são essas questões emocionais que vão fazer com que o meu cérebro possa fazer produzir uma quantidade muito maior desse hormônio. Então, estar de olho na questão do cortisol é fundamental para a gente poder entender. E aí, às vezes, um exame clínico, né, um hemograma que o cliente pode fazer através de um pedido de um médico, e aí é saber como que está essa produção do cortisol. Então, muitas coisas que eu vou sentindo dentro do meu sistema orgânico, estômago, que eu vou sentindo no sistema
sistema todo endocrinológico é uma questão também provocada aí pelo cortisol. Esse é um sinal. Uma vez que o cortisol ele tomou conta do meu corpo, eu vou desenvolver também outras doenças e outros sintomas. E isso tudo provocado por esse estresse, a exaustão. O que significa quando eu fico produzindo esse estresse? O meu organismo e o meu cérebro vão pedir a conta disso. E muitas vezes é justamente essas questões, ou são essas questões emocionais do trabalho que vão, a gente acha assim, só uma questão mentalista. Não, não é só uma questão mentalista. O hormônio estressor vai desencadear outros hormônios estressores, e é por isso que sempre, quando a gente vai entrar com o acompanhamento do burnout, a gente vai trabalhar, pelo menos eu trabalho junto com os psiquiatras, porque a gente precisa fazer a modulação também hormonal disso, e aí é um trabalho que o médico vai fazer. Então, dentro do organismo, imagina só o que está acontecendo, e isso é reflexo de tudo aquilo que vai acontecendo no meu cérebro. E como o burnout chega à clínica? São dois momentos. A pessoa ela chega porque ela procurou o psicólogo. Ela chega porque o médico encaminhou, e aí a gente já está fazendo um trabalho, mas as pessoas têm vindo muito diretamente ao consultório. E aí como que elas chegam? A gente sempre, eu quero voltar naquilo que eu falei, o que é importante o trabalho com o médico. A importância do trabalho com o médico é que ele vai pedir os exames, que a gente vai ver o que está acontecendo realmente. Então, olha só, diante de um estado de estresse, a suprarrenal, ela vai liberar o cortisol, ok? Ela vai liberar o cortisol, e toda vez que esse cortisol ele é aumentado e liberado no meu cérebro, que ele vai trabalhar aí, como eu disse, a questão de defesa e fuga, o cérebro vai dizer o seguinte: olha, tem alguma coisa que não está certa, ok? No ambiente externo a essa pessoa, e ela está entrando no estado de defesa. Opa, eu vou trabalhar. Isso o que ele vai fazer. Só que é o seguinte, isso acontece no nosso dia a dia, diante dos nossos desafios. Agora imagina que uma pessoa em estado de burnout, ela vai viver isso durante o tempo que ela está na empresa, que ela está no trabalho, ela sai dali e isso continua produzindo durante 24 horas. Então você tem uma pessoa que chega aqui estressada emocionalmente, de tudo aquilo que a gente pode pensar nesse esgotamento, mas que também fisicamente ela está adoecida. Ela está doente fisicamente. Então, você precisa entrar com trabalhos aí multiprofissionais para poder entender o que está acontecendo. Então, isso é o estado em que essas pessoas chegam aqui. Muitas pessoas hoje com informação, e mesmo depois que eu comecei a fazer esse trabalho nas minhas redes sociais, eu tenho recebido as pessoas, tenho orientado as pessoas, e mesmo falando nas próprias mídias sociais, através de contato por telefone, aí nos direct e atendendo, essas pessoas estão falando assim: olha, isso que eu estou vivendo é burnout. E aí, isso é muito bom quando a gente tem essa identificação, porque ele precisa ser tratado. Mas então, eu recebo uma pessoa que biologicamente ela está adoecida e psiquicamente também, ela está em adoecimento. Então, a gente tem também, assim como o burnout ele tem diversas fases, eu também recebo as pessoas em diversas fases. E aí? Então, olha só, o que vai acontecendo com essa suprarrenal que vai produzindo um cortisol em excesso? Num determinado momento, que já é o sinal mais do que vermelho, a suprarrenal ela vai parar de produzir esse cortisol. Por quê? Olha só, eu produzi tanto, então eu não consigo mais me defender no meu organismo, biologicamente, e não vou conseguir me defender também psiquicamente e emocionalmente. E algumas coisas aí, alguns detalhes que a gente pode entender e perceber. Então, por exemplo, eu já estou com essa baixa do cortisol e eu preciso começar a usar e preciso ter algumas muletas. Muletas que eu falo são para poder me apoiar nessa falta aí dessa defesa feita positivamente pelo cortisol, porque o cortisol também, ele é um hormônio altamente positivo para que
que a gente possa fazer aí essa estratégia de defesa. Então, por exemplo, é um desejo de consumir muito doce. O doce acontece muito, então você imagina, eu já estou completamente estressado, eu estou com a minha parte hormonal toda desregulada por causa do excesso do cortisol, por causa do estresse ali, e eu ainda vou entrar num consumo de doce. Então são coisas que a gente percebe no dia a dia. E também o extremo também no consumo de salgado. Então isso tudo a gente precisa pensar. Então quando a gente vai trabalhar as questões emocionais, nós não estamos falando apenas de bater um papo com a pessoa para que ela possa colocar para fora as questões que ela está vivendo ali. Lógico que isso é importante, mas é fundamental que a gente entenda também o que biologicamente acontece com uma pessoa. E é por isso também que o burnout, ele agora entra na classificação da CID-11, que é a classificação internacional de doenças, já também como realmente uma doença ocupacional. E a gente tem aí vários exemplos de casos, inclusive no Brasil, de pessoas que a justiça já deu aí sentenças reconhecendo essa doença. Então, é nesse sentido, é muito sério a gente pensar nisso. E aí o trabalho multidisciplinar, ele é importante. Lógico que a gente vai trabalhar as questões da terapia, que são questões que a gente vai trabalhar como modificar os meus processos de pensamento para que eu tenha uma diminuição da produção desse cortisol. Mas entrar também com a ajuda de medicações por meio de um profissional médico também é um recurso. Muitas vezes a pessoa ela consegue se reestruturar por elaboração psíquica mesmo desse seu estado. Então ela vai diminuindo isso. A terapia ajuda realmente nesse sentido. Mas é muito importante a gente pensar nessa questão psíquica, química, cerebral e biológica que acontece aí com esse estrago que é o burnout. Então, para encerrar a nossa entrevista, você pode dar aí exemplos de alguns casos? Tem algumas questões que são do comportamento emocional e psíquico de resposta do burnout, por exemplo, que é a dificuldade de memorizar, a dificuldade de concentrar-se também, isso com aquele estresse que a gente vem falando, e a perda de produtividade, isso dentro de um contexto, mas um contexto que a pessoa ainda está na atividade laboral. Eu quero dar aqui 2 exemplos, se der tempo aqui, da gente poder falar sobre situações de casos em que eu estou em atendimento e já atendi. Então, por exemplo, eu recebo uma profissional já de nível superior, trabalhando em uma empresa, que foi afastada pela empresa por questões de saúde. Então, através de afastamentos, de atestado médico, ela entrou num processo de afastamento maior, acompanhada por um psiquiatra, e aí com o estado totalmente da exaustão. Ela não conseguiu mais trabalhar. Então, junto com o psiquiatra, junto com o médico, aí o médico fazendo todas as questões de identificação de como está esse organismo e como está todo o funcionamento da química no cérebro, eu entro com a parte da psicologia. O que a gente vai descobrir? Primeiro, a gente faz um mapeamento emocional daquilo que acontece e que aconteceu no trabalho. E é uma repetição. As chefias doentias, elas vão provocando isso. Então, além de fazer esse percurso emocional com essa pessoa, de fazer a reorganização daquilo que ela viveu lá, dela fazer projeções de quais os caminhos que ela poderia ter feito se tivesse tido uma ajuda, também a gente entra com a identificação dos comportamentos externos. Aí, no caso dessa profissional que eu estou em atendimento, a gente conseguiu traçar o perfil psicológico, emocional dessa chefia. E ao identificar isso emocionalmente, aqui através das nossas ferramentas, usando métodos certos, corretos, que a psicoterapia me permite fazer, ela conseguiu fazer uma força emocional para enfrentamento. Isso é num trabalho realmente psicológico. E tem um outro caso também de um profissional, aí são casos assim realmente extremos, tem outros casos de pessoas que estão em fases diversas do burnout, mas tem um profissional, por exemplo, que ele entrou com pedido de demissão direta à empresa. O que é isso? A empresa não mandou ele embora,
Ele estava lá sendo, a gente usa a questão de perseguição, isso é uma coisa, mas ele tem toda uma questão de identificação dessa chefia doentia entre os pares dele sem nenhum problema, entre os colegas dele sem nenhum problema, e ele começou a desenvolver a síndrome do burnout e sem ter uma condição de sair, porque ele tentava sair e não conseguia sair entre médico e ali. O que ele fez? Ele entrou com um pedido de demissão indireta, que é quando o funcionário ele demite a empresa sobre isso. E aí a justiça encaminha para laudos psicológicos. Então, chega esse caso até a mim, por exemplo. E o que a gente vai ver? Que esse profissional que ainda tem essa capacidade intelectual de fazer um movimento desse, ele está no esgotamento, mas ele ainda tem ali um restante de força emocional para isso. Mas o quadro específico biológico, o quadro específico psíquico desse profissional que consegue fazer ainda esse movimento, essa articulação, é o mesmo das outras pessoas que estão com a síndrome do burnout. Então, o que é importante a gente pensar? Que é uma doença especificamente causada no ambiente do trabalho. E aí a gente pensar que não é só uma doença emocional, ela é uma doença psíquica, é uma doença química no cérebro e também no nosso biológico. Então é nesse sentido e por isso entender o burnout nesse contexto que a gente vive, quantas pessoas agora durante aí a pandemia, por conta de reuniões desnecessárias, por conta de pedidos de qualidade, pedidos de eficiência, gente fazendo, por exemplo, avaliação de desempenho, né? Fazendo o estresse, por exemplo, de um planejamento estratégico. Então, tudo isso, e além dessa exposição não preparada, a gente tem muitas situações envolvendo isso, pessoas que não entrariam no estado de burnout e entrou. Então, mas a fala positiva é que hoje as ferramentas, os métodos da psicologia e junto aí com os profissionais também da área médica, e às vezes até sem profissional da área médica, a gente consegue atuar. Então, é muito importante que você de casa comece a pensar, você que está ouvindo a gente, que tem pessoas, identificar como que está essa trajetória do burnout, porque ele é uma doença, ela é uma doença gradativa, ela vai sendo desenvolvida como fósforo que vai sendo queimado, até queimar tudo e não ter mais ali aquele fogo, não ter mais aquela energia.